Existe um jogo do Sonic que por muitos anos ficou esquecido, subestimado e jogado para o escanteio. E ironicamente é justamente esse jogo negligenciado que carrega uma das histórias mais profundas, mais maduras e mais emocionalmente impactantes de toda a franquia Sonic. Um jogo que fala sobre medo, sobre destino, sobre propósito, sobre o fim inevitável de todas as coisas e sobre o verdadeiro valor da vida. Hoje eu quero te mostrar porque Sonic and the Black Knight tem sim a melhor história que Sonic já contou. E ao longo desse vídeo eu vou falar de cada detalhe principal dessa narrativa, desde o início aparentemente inocente até o seu final incrivelmente filosófico. Então se ajeita aí, porque eu vou explicar o motivo de um spin-off lançado há 16 anos ser a melhor história do Sonic já feita. Lançado em 2009, Sega e Sonic Team está em um momento de experimentação. Assim surgiu os jogos Storybooks, uma dupla de jogos onde Sonic é transportado para mundos baseados em clássicos literários. O primeiro foi Secret Rings, inspirado em Mil e Uma Noites. Então veio Sonic and the Black Knight, baseado nas lendas do Rei Arthur. A ideia parecia maluca. Sonic com uma espada falante no mundo medieval, enfrentando cavaleiros com a aparência dos amigos dele. Mas o que parecia só uma brincadeira acabou se tornando uma das histórias mais surpreendentes que a série já produziu. O jogo começa com Sonic sendo invocado magicamente para dentro do reino de Camelot. Ele surge no meio de uma perseguição, uma jovem aterrorizada corre em sua direção, fugindo de cavaleiros sombrios armados. Essa garota é Merlina, a neta do grande mago Merlin. Sonic, estando acostumado com esse tipo de coisa, não hesita um segundo sequer, salvando Merlina com sua velocidade e derrubando seus perseguidores. Uma primeira cena incrível que demonstra a natureza estilosa do Sonic perfeitamente. Quando o Sonic está prestes a enfrentar o vilão principal da área, a Merlina o teleporta para fora dali junto com ela. Depois de esperar um pouco, ela conta a verdade. Camelot estava sob o domínio do Rei Arthur, ou melhor dizendo, da versão corrompida dele. Arthur, que antes era símbolo de justiça, nobreza e honra, se tornou um tirano cruel graças à influência de uma espada amaldiçoada, a lendária Excalibur. E para detê-lo, Sonic precisa empunhar uma outra espada lendária, chamada de Caliburn. Só que Caliburn não é uma espada normal. Ela fala, resmunga, reclama, julga Sonic o tempo todo, mas também o guia como um cavaleiro. A dinâmica dos dois os entretém bastante, com o espírito livre do Sonic entrando em conflito com a rigidez medieval de Caliburn. Entre os momentos de ódio e humor, Caliburn começa a entender e respeitar o jeito do Sonic, reconhecendo ele como o Cavaleiro do Vento, alguém cujo único mestre é o vento que flui livre. A princípio, tudo parece ser apenas uma aventura divertida. Sonic enfrentando desafios medievais, derrotando inimigos com uma espada, conhecendo versões arturianas de seus amigos e muito mais. Mas conforme a história avança, a tensão aumenta. O jogo começa a apresentar sinais claros de que há algo muito mais sério, muito mais sombrio e muito mais profundo acontecendo nos bastidores. A jornada leva Sonic a enfrentar os 3 maiores cavaleiros da Távola Redonda, representados por personagens icônicos da franquia. Primeiro ele enfrenta Lancelot, que assume a forma de Shadow. A luta entre os dois é carregada de rivalidade, técnica e orgulho. Em seguida, Sonic enfrenta Gawain, representado por Knuckles, um cavaleiro impulsivo, emocional e explosivo. Depois vem Percival, interpretada por Blaze, disciplinada e elegante e uma das batalhas mais intensas emocionalmente. Cada um desses encontros não serve apenas para avançar a história, eles representam diferentes facetas do Sonic como personagem. Vemos ele priorizar ajudar uma criança do que chegar ao tempo num teste. Mesmo que com Caliburn insistindo que o teste fosse necessário para seguir com seu treinamento, o Sonic não se importa, ele vive de acordo com as suas próprias regras, e esse jogo retrata isso perfeitamente. Também vemos Sonic rejeitar a tradição dos cavaleiros, mostrando para os outros que a vida tem muito mais a oferecer do que só isso. Porém, tudo muda quando Sonic finalmente derrota o Rei Arthur. Em vez de apenas cair derrotado, Arthur desaparece. Ele simplesmente se dissolve no ar como se fosse feito de luz. E Merlina, que até então parecia assustada, inocente e pura, revela uma verdade chocante. Rei Arthur jamais existiu de verdade. Ele era uma criação mágica, uma ilusão, uma ferramenta. E mais surpreendente ainda, quem criou Arthur foi o avô da Merlina. De repente tudo muda. A narrativa dá um salto gigantesco de profundidade. Merlina explica que o reino de Camelot está condenado a desaparecer, a ruir, a acabar. Ela não aceita isso. Para ela, nada deveria terminar, nada deveria morrer, nada deveria mudar. Ela quer deter o tempo, quer congelar a existência, é criar um reino eterno. A motivação dela não é poder, não é maldade, não é ambição, é medo. O medo mais humano que existe, o medo da morte, o medo da perda, o medo de ver tudo o que se ama chegar ao fim.
E eu gosto muito do jeito que o Sonic reage pra esse tipo de coisa, porque ele não fica, tipo, fazendo um monte de discurso no jutsu pra tentar redimir ela instantaneamente. Ele simplesmente dá a visão dele e vai pra porrada, sem ficar perdendo muito tempo falando assim, porque esse não é o estilo dele, é mais o estilo fazer ação. Em geral, os maneirismos e todas essas coisas do Sonic estão muito bem feitas nesse jogo, e eu diria que é o roteiro em inglês, o Sonic que foi mais fiel à versão original japonesa, porque o Sonic e todos os outros personagens estão muito bem caracterizados. O Sonic não quer um mundo eterno, isso seria entediante pra ele. Ele prefere aproveitar o momento, porque ele sabe que quando acabar, é isso que vai dar sentido à vida dele. Mas Merlina já está longe demais. Consumida pelo medo, ela libera uma energia sombria e se transforma na Dark Queen, a Rainha Sombria. O castelo começa a ser destruído, a música fica intensa e o mundo se distorce. O jogo entra entre os seus momentos mais épicos. Caliburn é destruído em batalha, Sonic é jogado no chão. Tudo parece perdido. Mas é aí que a verdadeira essência do herói aparece. A determinação e força de vontade do Sonic de nunca desistir desperta o verdadeiro poder da espada. Nunca foi sobre cavalheirismo para ele. O Sonic só tem que fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Então Caliburn renasce, reconhecendo o Sonic como um cavaleiro não por sua técnica, não por tradição, mas pelo coração. Sonic se levanta e se torna oficialmente o cavaleiro verdadeiro. E essa batalha final não é só sobre derrotar uma vilã, é sobre salvar uma pessoa que perdeu o controle sobre a própria dor. Merlina não é má, ela está sofrendo. E Sonic vence ela não só na base do soco, mas com compaixão também. Quando a Merlina é derrotada, acreditando que está sozinha, Sonic se aproxima e explica com toda a sensibilidade do mundo que sim, dói saber que nada dura para sempre. Dói saber que tudo vai acabar. Mas é justamente por isso que cada momento importa. Porque nada é eterno. E é essa impermanência que dá valor à vida. No fim, Merlina entende, a escuridão desaparece, Camelot é restaurado, e Sonic retorna ao seu mundo enquanto Merlina, agora mais sábia, agradece. O final também é bem engraçado com o Sonic, sendo o verdadeiro Rei Arthur no final, e ele abandonando lá aquele mundo, e depois falando com ele, é um final bem maneiro. E é por isso que Sonic and the Black Knight tem a melhor história da franquia. Porque aqui, Sonic não é apenas rápido, ele é sábio, ele é gentil, mas ele também é feroz em batalha, despreocupado nos diálogos e muito estiloso nas cenas de ação. Tudo isso representado de forma natural, com a verdadeira personalidade do Sonic. A Merlina se torna a vilã mais humana da série, uma antagonista movida pelo medo de perder tudo. O jogo fala sobre finitude, sobre aceitar o inevitável, sobre amadurecer, sobre deixar ir. Temas que raramente aparecem em jogos do Sonic e que você espera ver só em jogos como Persona 3, por exemplo, mas que aqui são explorados com coragem e profundidade. A ambientação medieval, a trilha sonora potente com guitarras marcantes, os visuais estilizados e a narrativa surpreendentemente adulta transformam esse jogo num dos maiores tesouros escondidos da franquia. Pelo menos em história, né? Eu não tô aqui pra falar de gameplay. Sonic and the Black Knight não é apenas um jogo, é uma fábula moderna, uma reflexão sobre vida e morte apresentada através de um dos personagens mais famosos da cultura pop, o Sonic. E é por isso que eu considero essa a melhor história da franquia do Sonic.